Salmos de número 50, o verso 5, a santa palavra de Deus diz o seguinte: ajuntai-me, ou congregai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Isaías 54, no verso 13, a santa palavra de Deus nos diz o seguinte: e todos os teus filhos, eles serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós neste momento, Senhor. Que Teu Santo Espírito nos auxilie iluminando os textos bíblicos, a doutrina bíblica, fazendo com que nós possamos guardar essas coisas em nossos corações. Nos dá entendimento, nos dá capacidade e nos dá força para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, a gente fez uma série a respeito dos distintivos da adoração reformada. E na semana, isso no ano passado. E essa ministração aqui eu achei muito importante de nós repetirmos, uma vez que nós também relembramos a doutrina da igreja na semana passada. A partir da semana que vem, nós vamos voltar com as expositivas no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, continuando com as bem-aventuranças a partir da quinta bem-aventurança. Mas hoje eu quero focar em 2 pontos da adoração da liturgia reformada, em o culto ser pactual e o que nós poderemos chamar de o berçário do Espírito Santo. Nessa série sobre os distintivos da adoração reformada, nós vimos cada ponto da liturgia, né? Do conjunto de ritos, do culto litúrgico, do culto bíblico, do culto conforme o rito bíblico, conforme as ordenanças bíblicas, conforme o que nós chamamos de princípio regulador do culto. Nós vimos a respeito das ofertas, nós vimos a respeito dos cânticos. Hoje, quando nós cantamos o salmo, e cada vez que nós cantamos os salmos, nós vimos a ênfase a respeito de se cantar os salmos na igreja reformada, e isso sempre me emociona. Nós vimos a respeito dos sacramentos, com uma ênfase especial na ceia. Havíamos visto a bênção inicial, a bênção final, a leitura da palavra de Deus, a exposição bíblica, a oração comunitária, a oração pastoral. Como todos esses elementos, nós conseguimos compreender através da Escritura Sagrada como elementos que devem existir num culto. Após nós vermos que o culto é litúrgico, nós devemos responder uma questão que se faz presente. O culto, ele deve ser contemporâneo ou ele deve ser tradicional? E eu vou já adiantar, e vamos ver hoje, que nem um nem outro. Necessariamente, o culto é muito mais que contemporâneo ou tradicional. O culto, ele é pactual. Muitas pessoas não compreendem o que é o culto, o que vem fazer no culto, qual o motivo do culto, qual a razão do culto. De tal maneira que, por isso, não aproveitam, não cultuam de verdade. E junto com isso nós vamos ver, somado a esse entendimento, a importância de que toda a família participe do culto. Isso inclusive e principalmente as crianças que foram inseridas na aliança. Então, em primeiro lugar, meu primeiro ponto o culto, ele é pactual. O que eu quero dizer com isso? O culto é uma renovação do pacto da graça, o pacto eterno, algo que nós renovamos, não só rememoramos todas as semanas. O casamento, senhores, ele é um pacto.
O casamento, ele é uma aliança entre um homem e uma mulher. E a Bíblia, ela utiliza o casamento como como um símbolo do relacionamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, como noivo, e a sua igreja, o seu corpo místico, como a noiva. De maneira que a igreja, então, ela está num relacionamento pactual com Deus. E o culto que resulta desse relacionamento, ele obviamente também vai ser pactual. O que é um pacto? O que é uma aliança? Nós podemos definir como um relacionamento formal entre duas partes, envolvendo promessas e consequências. Isso seria uma aliança, isso seria um pacto. Assim, o pacto, o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, é um acordo mútuo entre o homem e Deus, mas um acordo estabelecido por Deus, numa aliança de sangue, com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo Jesus, onde Deus definiu os termos. Deus apresentou os termos e nós aceitamos. Nós não definimos termos, nós não dizemos o que nós queremos para entrar numa aliança. Quem diz é Deus, Ele é poderoso. Quando nós fazemos uma aliança entre iguais, um homem numa compra de casa, um homem e uma mulher num casamento, numa sociedade, nós estamos lidando entre iguais, então cada um pode trazer a sua demanda. Na aliança com Deus, nós não estamos lidando com alguém igual, como nós vimos na escola bíblica, com alguém totalmente transcendente, de tal maneira que Ele dá os termos, e nós, de bom grado, pela graça de Deus, e somente com a graça de Deus, aceitamos esses termos. Nós não temos mérito algum, não temos capacidade alguma, e não temos força alguma de barganhar qualquer coisa com Deus. Ele dá os termos e nós aceitamos. Foi assim no primeiro pacto. O pacto das obras foi dado por Deus com algumas ordens e com uma proibição. Foi dado também com a promessa da vida eterna com a obediência e a consequência da morte com a desobediência. E Adão cai, com Adão cai toda a humanidade, porque era o nosso representante. A segunda aliança, o segundo pacto, o pacto da graça, é estabelecido com o segundo Adão, prometido ainda no Éden, determinado e predestinado antes da fundação do mundo. Nessa segunda aliança, nesse segundo pacto, novamente Deus dá os termos. Cristo Jesus seria o nosso substituto, seria o cordeiro sacrificado, o sacerdote que oferece. Ele pagaria o peso e a culpa dos nossos pecados. Ele nos faria com que nós herdássemos os seus méritos na sua vida perfeita. Os termos são deles. E nós aceitamos. O que nós participamos é crendo. E só podemos crer ainda com o auxílio de Deus. É estabelecido por Deus, definido por Deus, e nós aceitamos. Onde Deus se compromete, então, por juramento, senhores, ser o nosso Deus, e nós, por obediência, a sermos o seu povo. Esse é o pacto que nós renovamos a cada culto. A cada culto, Deus novamente diz sobre nós: eu sou o seu Deus. E nós respondemos, e nós seremos o seu povo. Nós seremos a comunidade, a igreja. Não você sozinho, não você individual na sua casa, mas a igreja. Não só a nossa comunidade, mas a igreja como um todo. Senhores, em nossos dias é comum separar os cultos em contemporâneos e tradicionais. É comum separar os cultos em espontâneos e engessados. Aquele culto que ninguém sabe como é que começa, como é que termina. Ou então aquele que é altamente engessado, que não somente tem uma liturgia como nós temos, mas aquela liturgia toda no modo automático, não há vida. Os cultos são separados em cultos quentes ou frios.
E os irmãos estão acostumados com essas expressões. Ah, eu não gosto de tal igreja porque lá o culto é frio. Ah, eu gosto de tal lugar, lá o culto é quente. Seja lá o que isso signifique. Todavia nós temos que entender uma coisa. Esses termos, essas separações, essas qualificações não são bíblicas. O culto ao Deus triuno, ele não é ao gosto do freguês. O culto ao Deus triuno, ele não é ao gosto do público-alvo. Não é a igreja que diz, nós vamos te adorar da forma que nós achamos melhor. Eu me identifico melhor num culto mais animado, mais espontâneo. Ah, não, eu gosto de um culto mais quieto. O culto a Deus não é ao gosto do freguês. O culto não pode ser pautado pensando nos nossos amigos. O que os nossos amigos vão achar ou vão deixar de achar. O culto, senhores, ele não pode ser pautado nem mesmo nos descrentes. Ah, o culto não pode ser dessa forma, porque senão uma pessoa não convertida, quando vir, ela não vai se agradar. Nós temos que criar um ambiente que ela se agrade, um ambiente que ela se sinta confortável, um ambiente que faça com que ela fique e aí ela seja salva. Isso não é culto. O culto também não deve ser tradicionalista, simplesmente por seguir alguma tradição. Nós somos conservadores buscando conservar aquilo que Deus nos deu. A reforma protestante foi para voltar a uma tradição. Foi quase que uma revolução estranha aos termos revolucionários, mas para voltar a uma tradição que havia se perdido ao longo da história. Nós não devemos ser tradicionalistas daquele tipo de pessoa que diz assim, nós sempre fizemos assim, porque nós temos pouco tempo de vida, senhores. Os nossos pais tiveram pouco tempo de vida, mas o cristianismo já tem mais de 2000 anos de vida. E a igreja do Senhor, somando Antigo e Novo Testamento, tem muito tempo de vida. Nós temos que entender que gerações se desenvolveram, por exemplo, eu vou citar um exemplo só, depois de Charles Finney. E Charles Finney, ele errou e errou muito. Charles Finney, ele instituiu a forma de fazer apelos ao final do culto, para as pessoas aceitarem Jesus. Agora notem o seguinte, ele morreu em 1875. Antes disso, não se faziam apelos. O que significaria isso? Hoje é normal, eu lembro quando eu comecei a ensinar para algumas pessoas que o sistema de apelo é furado, que isso não é bíblico, que isso não é correto. As pessoas, mas como eles vão se converter? As pessoas não vão se converter. Nós sempre fizemos assim, as igrejas fazem assim, o evangelismo é assim. Tem que ter o apelo. Muito bem, antes de Charles Finney não havia apelo. E se ele morreu em 1875, significa que até 1875 ninguém foi salvo? Ah, mas nós sempre fizemos assim. Isso não significa nada. O sempre fizemos assim deve estar pautado na Escritura Sagrada, no rito, na liturgia conforme o rito bíblico, no princípio regulador do culto. O culto moderno de hoje, senhores, pode ser o culto ultrapassado de amanhã. E como ideias têm consequências, né? O culto que é modernão hoje, que sai fora da caixa de um tradicional, né, de um engessado, de um frio, amanhã esse culto ele já deixa de ser moderno. E aí tem que se avançar mais um pouco. E é por isso que nós chegamos a homens dizendo que são pastores vestidos de chapolim colorado. A termos pregações que não são pregações, são pura psicologia. A termos palhaços dando dica de autoajuda sexual no culto, como se isso fosse a palavra de Deus. O erro aceito hoje, senhores, pode ser a tradição de amanhã, né? Ah, nós sempre fizemos assim, nós somos tradicionais, fizemos isso há 200 anos, mas você tem que ver se não está calcado num erro. Em muitas das práticas que a igreja faz hoje, está calcada no erro.
Mas o que queremos dizer quando falamos num culto pactual? Eu peço ajuda a um pastor que diz o seguinte: o culto pactual é um diálogo entre Deus e o seu povo. Um diálogo. Você já pensou no culto como isso? Um diálogo. Isso significa que Deus fala conosco e que nós lhe respondemos. E eu já disse isso para os irmãos, eu vou repetir nessa manhã algumas vezes. No culto, Deus nos diz: eu serei o seu Deus. E nós respondemos: nós seremos o seu povo. Senhores, Deus nos chama à adoração no culto, e nós respondemos com cânticos, com as ofertas. Deus nos fala da sua lei no culto, e nós respondemos com confissão de pecados. Deus, Ele nos absolve pela sua graça e misericórdia, e nós respondemos crendo, com fé, orando, louvando. Deus nos fala pela palavra e sacramentos, e nós respondemos com fé, com gratidão e com doxologia, com adoração, aquilo que Deus nos fez. Isso é o culto. Não dá para substituir por um louvorzão. Por esse motivo, temos falado tanto sobre o culto bíblico, tanto sobre culto litúrgico. Pastor Hyde diz que liturgia é a teologia na prática. É a teologia na prática. Isso é que é uma liturgia. É aquilo que nós entendemos sobre Deus. A forma como cultuamos a Deus, senhores, é um reflexo daquilo que nós cremos sobre Deus. Você já pensou nisso? Por que a Bíblia diz que muitos homens adoram Deus à sua imagem e semelhança? A Bíblia está dizendo nesses casos que esses homens estão adorando um ídolo. Alguém que foi construído pela mente humana. E muitas vezes os homens abrogam a sabedoria de Deus e ensinam erros e adoração de um Deus que não é o Deus bíblico, que não é de uma forma como o Deus bíblico exigiu. Para que um culto seja apropriado, para que um culto apropriado floresça, as pessoas precisam trazer nos seus corações uma concepção apropriada de Deus, de quem é Deus. A forma como adoramos, ela determina, na verdade, a quem adoramos. Quem nós adoramos? As pessoas pegam, o Espírito do Senhor, onde há o Espírito, há liberdade, e usam esse verso. Os irmãos acham sinceramente que o nosso Deus é um Deus que permite ser adorado por um palhaço vestido de personagem de gibi, por palhaços correndo pela igreja, por gritos histéricos? O nosso Deus é um Deus que usar, tendo uma boa ideia, não querendo permitir que a arca da aliança caísse, estendeu a mão e segurou a arca. Como diz R.C. Sproul, Uzá errou achando que a sua mão era mais limpa que o solo, que a sua mão tinha menos pecado que o solo. E o que aconteceu com Uzá? Morreu. Ananias e Safira mentem na presença do Senhor e caem mortos. Hoje as pessoas não estão caindo mortos. Que pena! Porque nós esquecemos dessas coisas e é muito pior. Sim, em Hebreus a palavra de Deus diz que Ele admoesta os filhos, Ele corrige os filhos, Ele disciplina os filhos, e nós não estamos passando pela disciplina de alguma maneira. A gente deveria até ficar apavorado com isso, porque Hebreus diz que Ele trata assim bastardos. Assim, senhores, o culto ele é obediência. O culto é obediência e resposta em um diálogo com o Senhor do pacto. Há uma onda em nossos dias de culto terapêutico travestido de bíblico. É só psicologia barata de revista feminina, de consultório médico, sabe? Aí o cara vem, bota um terno, fala com uma entonação e um palavreado melhor que o meu, por exemplo,
com melhor concordância, e faz alguma piada, e as pessoas, e fala aquilo com convicção, as pessoas, meu Deus, é verdade. Olha só que sabedoria. Nós estamos numa onda de culto bagunçado, travestido de espiritual. Nós estamos numa onda de empresa travestida de igreja e de cliente travestido de membro do corpo de Cristo. Como escreveu Cícero, que dias, que tempos, que costumes. Eu quero ler com os irmãos, vai ser uma leitura um pouco longa, os irmãos me perdoam. Quem quiser abrir Josué capítulo 24. Josué no final da sua vida, aqui no final do seu livro também, escreve algo muito importante. Josué 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E Isaque dei Jacó, Esaú, e Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e os seus filhos, eles desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu os vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto por muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, pai dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que também vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus, os jebuseus, porém eu os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir, a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andássemos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo:
Não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e erigiu ali debaixo de um carvalho, que estava junto ao santuário de Deus. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. Até aqui. É uma leitura longa, mas era necessária. Em Josué 24, senhores, nós lemos o relato de uma renovação do pacto antes da morte de Josué. Esta cerimônia, ela seguia uma forma básica com a qual deveríamos estar familiarizados por conta da nossa ligação histórica com a igreja cristã. O que nós vimos nesse texto longo aqui? Em primeiro lugar, nós vimos que o povo se reuniu, que foi chamado a se reunir no verso 1, assim como nós fazemos. Depois, Deus falou, relembrando toda a história dos versos 2 ao verso 15. Assim como Ele fala conosco, senhores, através da sua palavra, ao longo de toda a liturgia e especialmente no sermão. Depois, o povo respondeu à palavra de Deus nos versos 16 a 24. Assim como nós respondemos com cânticos, com orações, com ofertas e recitando o credo. Às vezes as pessoas cantam as músicas: tu serás meu único Deus, então não tem noção do que elas estão fazendo. É um voto de tolo, será? Elas estão confessando com a boca algo sério, num relacionamento pactual, confirmando alguma coisa, com testemunhos. Em quarto lugar, o pacto foi renovado com um sinal visível, assim como conosco é renovado num sinal visível da ceia do Senhor. Nós renovamos o pacto. E finalmente o povo foi despedido no verso 28, da mesma forma como nós somos despedidos com uma bênção e para seguir a nossa vida e levar o nome do Senhor aonde nós formos. Assim, senhores, nós aprendemos que o nosso culto, ele deve ser ordenado, ele é litúrgico, ele deve ser oferecido em adoração e como renovando o pacto. Se é uma cerimônia de renovação pactual, então não é lugar para entretenimento, não é lugar para irreverência, não é lugar de comédia, não é lugar de apelo emocional, não é lugar de ser agradável, ou de ser agradado, ou de ser abençoado, ou de ser um culto forte, seja lá o que isso signifique. O culto, antes, é um encontro com Deus para renovar os nossos laços mútuos de comunhão. Nós participamos do mistério da comunhão do Deus triuno. E repito, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Há muitas razões para nós louvarmos ao nosso Deus. Muitas razões, muitas razões. Paulo nos diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhores, Deus estabeleceu o pacto e nos incluiu nele, nos chamando no nosso pior momento. Quando nós fomos chamados a esse pacto, nós estávamos no nosso pior momento. O que nós éramos? Nós éramos inimigos de Deus, imerecedores,
mortos em delitos e pecados. Todavia, diz Paulo, agora, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo continua dizendo mais à frente que Deus realmente nos amou antes da fundação do mundo. Mais à frente ele diz que ele nos escolheu segundo a sua própria misericórdia. Em outro lugar ele diz que Deus envia pregadores para chamar e reunir os filhos que ele amou eternamente. Ainda mais à frente, ele diz que Deus enxertou os gentios, nós, os gentios, junto com os judeus. Nós não somos enxertados no povo de Israel, mas os judeus e os gentios são enxertados. Os judeus como ramos da oliveira brava, e nós como os gentios, enxertados na verdadeira oliveira, enxertados na árvore da aliança, enxertados na árvore da vida, enxertados na videira verdadeira. Diante desses benefícios, Paulo nos ensina a adorar, no capítulo 11 de Romanos, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha lhe ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas há ainda um segundo ponto para nós vermos. Se o nosso culto é pactual, e o pacto envolve a família, logo nós precisamos compreender o lugar das crianças no culto público. Imagine a segunda situação. Agora é moda filmes e séries sobre zumbis, né? Ou sobre, tem outros, apocalipses, finais de mundo, né? Distopias, né? Blind box, essas coisas todas. O mundo acabou, o mundo, por uma guerra, por algum motivo, terminou, ou todos estão contaminados com alguma doença. Imagine isso. Imagine que uma doença, de fato, contaminou toda a raça humana. Toda a raça humana. Homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, nenéns. Toda a raça humana está condenada e há uma única cura. Descobriu-se uma única cura, revelou-se uma única cura. E essa doença, senhores, ela é fatal. Todos aqueles que estão com esse vírus, e todos estão, todos morrerão. Mas há uma cura. Então, o governo reúne em estádios de futebol, em lugares grandes, em ginásios de esportes, em salões, reúne o máximo de pessoas que pode. Nós nos reunimos para falar dessa cura. E lá é falado que há uma cura. Lá nós vamos ler a bula dessa cura. Lá nós vamos cantar de alegria porque há uma cura. Lá nós vamos pegar o nosso dinheiro e ajudar financeiramente para que mais dessa cura seja feita e levada mais longe a outras pessoas. E aí, num determinado momento, quando chegar a hora de aplicar a cura, nós pegamos as crianças e retiramos elas do ambiente. Nós retiramos elas porque elas não entendem. E aí elas vão para um outro ambiente aprender sobre a curinha. É isso que as igrejas têm feito com as crianças. Elas não entendem. Vamos tirá-la da nave da igreja. Elas não entendem, elas ficam inquietas, elas fazem barulho. Vamos colocá-la numa salinha para ouvir falar sobre a curinha. Só que esquecemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, nos diz Paulo em Romanos 10. Quando a cura é ministrada, nós vamos tirar os nossos filhos. Que pais que nós somos? Paulo diz o seguinte em Colossenses 3, prestem atenção: vós, filhos, obedeceis em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. É uma instrução. Em Efésios 6, Paulo diz o seguinte: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Notem, 2 instruções. Depois Paulo diz em Colossenses 4 o seguinte: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. O que eu quero dizer com essa associação? A quem foi dada a instrução sobre os pais? Aos filhos. É aos filhos. Obedeceis, honrai. É aos filhos. Aonde que eram lidas essas escrituras? Paulo mesmo diz, depois de ler aqui, leva para outra igreja. Era no culto, na igreja. É quando nós lemos a palavra de Deus, é quando nós expomos a palavra de Deus. Nos nossos dias, nem Paulo, nem o 5º mandamento são lidos para as crianças no culto. Nós achamos que elas não compreendem. Nós pregamos sobre os filhos serem obedientes aos pais, mas as crianças não estão ali para ouvir isso. Mas o meu filho não é obediente, que tal fazê-lo ouvir isso? Seria um bom começo, um bom início. Como pastor reformado, confessional, eu creio que as escrituras ensinam que os filhos de pais crentes, eles são membros da igreja visível. Lembra que vimos isso semana passada? A igreja visível, a reunião daqueles que adoram ao Senhor, aonde há o joio e o trigo. A igreja invisível são todos os santos de todos os tempos. A igreja visível, segundo a Confissão de Fé de Westminster, consiste de todos aqueles ao redor do mundo que professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. Crianças incorporadas à igreja pelo batismo são membros da igreja. São membros da igreja. Não são membros de segunda classe que precisam ser tolerados, mas são membros que precisam ser ajudados, e são membros que precisam ser bem recebidos. Elas pertencem ao pacto da graça, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, diz que não há 2 pactos de graça. A salvação é uma só. Há apenas um pacto de graça, ministrado em 2 dispensações, na antiga e na nova aliança. Mas há apenas um Redentor, há apenas um Salvador, há apenas uma fé, há apenas um batismo. Foi um pacto que Deus, o Pai, fez com Jesus para os seus eleitos, substituindo os seus eleitos, sendo assim como nosso vigário com os seus eleitos, conosco. O Catecismo Maior, na pergunta 31, diz o seguinte: o pacto da graça foi firmado com Cristo como segundo Adão e com todos os eleitos nele firmados como sua semente. A sua semente, a sua descendência, ela está incluída, senhores. Os cânones de Dort afirmam sobre os filhos dos crentes são santos, não por sua natureza, porque eles têm a mesma natureza que nós temos, mas em virtude do pacto da graça, no qual estão incluídos juntamente com os seus pais. São santos, são santificados. O que é ser santo? É ser separado. Eles são santificados, eles são separados do mundo, não necessariamente salvos. Nós temos que entender o que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Olha o que ele diz: porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. E olha o que ele fala agora: de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É muito estranho que as pessoas, elas ficam numa dúvida, né? Você diz, olha, todo ser humano nasce naturalmente pecador, debaixo da condenação, nasce totalmente corrupto na sua natureza. Não!
Meu filho não pode, meu filho não é. Isso está errado, né? Isso está errado. Ele não tem entendimento ainda. Nós temos que ver a idade da razão. Qual é a idade da razão? 7 anos? Se isso fosse verdade, nós como bons pais deveríamos matar os nossos filhos aos 6, para garantir que eles fossem salvos. Mas ninguém vai fazer isso. E ninguém deve fazer isso. Mas se eles são santinhos, né, salvos até a idade da razão, aí depois é que ele se torna pecador. Isso é um erro. E tem muita gente que defende isso. Por outro lado, quando você diz o seguinte, escuta, os filhos, os herdeiros da aliança, os filhos dos crentes, eles entram numa aliança com o Senhor, porque os pais entraram numa aliança, e a sua descendência também entra, e eles são abençoados, e por isso não são imundos, são santos, e devem receber o sinal. Não, eles não têm fé ainda. Entendeu, Gui? De um lado ou do outro, as pessoas não sabem o que fazer com os filhos. Aí inventam coisas, inventam o batismo a seco, né? Não, nós apresentamos o nosso filho, porque nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus foi batizado aos 30 anos. Tá, você vai batizar o seu filho com 30? Não, mas Jesus foi apresentado no templo, foi apresentado para ser circuncidado. Se você quiser trazer o seu filho para ser circuncidado, nós não vamos circuncidar, porque nós não somos judaizantes. Mas não dá para pegar uma prática judaica e adaptar ela sem a ordem de Deus, sem o mandamento de Deus. O batismo, senhores, substitui a circuncisão, e toda criança inserida em Israel, ela fazia parte do povo de Deus. Toda criança, todo filho de judeu, todas as crianças que entravam no reino, no povo, elas eram circuncidadas, elas recebiam o sinal. Todas elas, mesmo aquelas que seriam réprobas. Judas Iscariotes foi circuncidado. Ele participou. Ele era do povo. Notem o que Paulo diz: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Contudo, as crianças participavam do culto de Israel. Por que os nossos filhos não podem participar do culto? Ou por que não deveriam participar do culto? Ou por que não deveriam ser efetivados como membros da igreja, herdeiros da aliança que Deus firmou com seus pais? E compreendendo então que o culto é algo ordenado, onde esse pacto é renovado e onde a palavra que traz salvação é exposta, não deveria ser estranho entender que culto é lugar de criança. Nós devemos observar 2 formas de deturpação. E eu sempre digo para os irmãos que ideias têm consequências, né? Escola dominical ou escola bíblica. Ela surgiu aproximadamente em 1880, senhores. É algo recente também, tá vendo? Era uma ferramenta evangelística, amorosa e social. Uma excelente ideia, algo maravilhoso. Os filhos dos pobres, eles eram ensinados na igreja, no horário fora do culto, a ler e a escrever, tendo a Bíblia como um livro didático. Olha que maravilha, né? Hoje é lei as crianças estarem na escola, se bem que pouco se aprende de ler, escrever e somar nas escolas de hoje, mas hoje é lei, você tem que colocar, senão o Estado vem e retira. Naquela época não tinha isso. Eles cresciam analfabetos. Com isso, os pais começaram a ver os filhos lendo e escrevendo e começaram a querer participar também da escola bíblica. Até aí algo amoroso e social, maravilhoso. E com isso, muitas pessoas acabavam sendo evangelizadas. Agora elas podiam ler a palavra, elas podiam compreender a palavra, elas eram alcançadas pelo serviço, pela obra, pelo amor. Contudo, repito, era feito no horário fora do culto. Eu creio que uma escola bíblica dominical com uma classe infantil seja muito benéfico. A escola bíblica nós temos, ela às vezes fica um pouco pesada nos termos, né? As definições.
uma classe infantil nesse momento eu acho benéfico. Agora, se nós não compreendermos, senhores, a diferença entre uma escola bíblica e um culto comunitário, nós estamos engatinhando, a gente não entendeu absolutamente nada. O culto é uma coisa, a escola é outra. O culto é liturgia de adoração, a escola é um meio educacional. Há um abismo que separa. Por isso que você pode ter professoras, palestrantes, né? Uma amiga minha disse, por que uma mulher pode palestrar e não pode pregar? Eu não vejo a diferença. Meu Deus, você não entendeu o culto. A única diferença é o culto. Ou seja, você não entendeu muita coisa. Mas podemos voltar no início da questão. Então, quando o culto, a escola bíblica, ela foi trazida para o horário do culto, foi uma boa ideia que se perdeu. E se perdeu feio. Culto infantil, há quem defenda que a pregação e cânticos devem ser diferentes para as crianças, né? Há de se elogiar as pessoas que defendem essa ideia, porque pelo menos elas diferem de outras pessoas que tratam a salinha infantil, como eu carinhosamente chamo, de depósito ou calabouço, né? Só joga a criança lá para ela não incomodar, fica lá. Pega uma folha de papel e desenha Davi aí, não enche o saco, né? Quem está pensando em fazer um cultinho infantil, pelo menos está se esforçando e está com uma ideia. Só que tirar as crianças do culto, né, seria o correto? Porque na ideia do calabouço, é o seguinte, tira-se as crianças do culto para entreter essas crianças com vídeos, desenhos, né, pinturas, brincadeiras. Isso é um desserviço. Você pega o seu filho, deixa o seu filho 3 anos na igreja pintando lá a Arca de Noé, pintando Davi dando a pedrada no Golias, porque cortando a cabeça é muito forte, a Cova do Leão, né, com, meu Deus, Daniel, olha só, cara, né? Vamos pintar Daniel na Cova dos Leões. Aí o seu filho sai dali da igreja, vai para a escola, senta lá, e aí vem um professor dizendo, meninos devem beijar meninos, meninas devem beijar meninas, tudo é bonito, tudo é belo. Não tem estrutura, não tem base. A gente evoluiu de uma ameba, tá? Não existe essa historinha de Deus. A gente evoluiu de uma ameba. Aí vem a criança para casa, o que ela tem? Ela tem um professor explicando a evolução de uma ameba para o ser humano, e temos um desenho do Davi, do Daniel pintado. Ela não é um desserviço, né? Um culto com uma liturgia adaptada seria menos ruim, mas ainda é um erro, senhores. Porque nós não podemos ser pragmáticos. Isso funciona, isso dá certo. A igreja ela não é pragmática. A igreja ela não é baseada no que funciona, no que dá certo. Mas ela é baseada na obediência. A obediência que é o mais importante. E se a base estiver errada, não importa qual seja o resultado. Nós temos como exemplo, apesar de não ser um culto, Mateus capítulo 19. Os discípulos imaginaram que as crianças iriam incomodar a Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Nós poderíamos imaginar que as crianças iriam distrair os adultos. E Jesus ali, ele estava falando nesse momento, o contexto é de um assunto bem tranquilo. Ele está falando sobre casamento e divórcio. Algo bem sossegado, né? E as crianças estão ali. Mas Jesus, ele não via as crianças como algo que iria distrair os seus discípulos de captarem algo do seu ensino da palavra. Que diferença, né? Mas alguém vai dizer assim, mas a criança aprende mais no culto escola bíblica. O culto, senhores, é uma ordem para glorificar a Deus, onde Ele nos abençoa. O culto não é uma ordem da criança aprender. Algumas pessoas já vieram aqui, o que vocês fazem com as crianças? Né? O que vocês oferecem para as crianças? A pregação da palavra. Mas não tem outra atividade? Cantos, oração,
Ah, mas então eu vou procurar uma igreja que tem algum departamento infantil. Tem uma porta ali atrás, você desce, tem uma escada, Deus abençoe. Porque a gente não está atrás de cliente. E a gente não vai disputar benefícios para atrair alguém. Não, veja bem. Meu amigo, temos isso. Ah, mas a criança aprende mais. O culto é uma ordem para glorificar. Olha o que o próprio Jesus disse. Não os estorvais de vir a mim, diz Jesus. E aí impôs a mão a essas crianças. E aí ele partiu. Notem o seguinte, essas crianças foram a Jesus. Jesus recebeu as crianças e Jesus abençoou as crianças. Por que nós vamos tirar as crianças do culto? O culto de uma igreja universal, pactual, ele deve ser intergeracional. Todas as gerações devem estar ali. Avós, sideiros, bisavós, pais, tios, filhos, netos, bisnetos, tem que estar junto. Deus é um Deus de pacto, de aliança e de aliança com famílias. Por isso que a família é tão atacada pelas ideologias contrárias ao cristianismo. As crianças nos ensinam quando elas estão no culto, senhores. As crianças nos ensinam pela graça divina. Quando você vê uma criança sentadinha, olhando, observando, às vezes anotando. Quando você vê uma criança cantando, você tem que lembrar que Jesus disse o seguinte: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. As crianças, pela graça de Deus, nos ensinam. Nós não temos autorização para dividir aquilo que Deus uniu. Não foi Lutero que uniu, foi Deus que uniu. O culto, ele não é corporativista. O culto é para o povo de Deus, unidos com seus filhos. Hoje vigora uma ideia de culto corporativista. Como é que é isso? É o culto dos jovens, o culto infantil, o culto dos idosos, culto dos empresários, culto dos homens, culto das mulheres, culto dos surfistas, culto dos roqueiros. Vamos dividindo em tribos, né? Eu me adapto melhor aqui. Como filhos de Deus que se reúnem para adorar a Deus, Deus é o foco, não a sua tribo. Povos de toda língua, tribo, nação, se unem para adorar ao Senhor. Hoje os cultos são segmentados ao gosto do freguês, mas a Igreja Universal e o culto solene é onde todos os salvos pela mesma graça, pelo mesmo Redentor, eles glorificam unidos o mesmo e único Deus triuno. Ensinar desde cedo que a criança é o elemento principal, que ela tem alguma primazia, é pavimentar o caminho para um jovem que precisa de um culto separado. Ela não se adapta. Ela nunca viveu um culto aqui, sempre tem um cultinho alegrezinho. Quando ela vem para cá, as músicas, eu preciso de um culto de pré-adolescentes, porque ela não se adapta. Depois precisa do culto de jovens, porque não se adapta. Não é assim que funciona, senhores. Em vias de aplicação, eu quero dar 4 razões para incluirmos os nossos filhos no culto público. Primeiro, se os filhos pertencem à igreja do corpo de Cristo, o culto público é a principal manifestação desse fato, do corpo de Cristo unido, adorando a Deus. Pais de adolescentes às vezes reclamam que os filhos abandonaram a igreja, né? Às vezes eles dizem assim: meu filho, ele nasceu dentro da igreja, ele foi criado dentro da igreja. O meu filho, ele era da dança, ele era do teatro, ele vinha no grupo de jovens, ele vinha no culto de jovens, ele estava na salinha desde pequeno. Mas contudo, às vezes, esse jovem nunca participou de um culto público. Só vinha nas apresentações. Eles estavam indo à igreja, mas eles não congregavam na igreja. Música, senhores, dança, teatro, até mesmo escola, ensino, eles encontram melhores no mundo. Não é dentro de uma atividade da igreja. Não são as atividades que vão manter as crianças e os jovens na igreja. Volto a dizer, o que vocês têm para oferecer? Vocês têm culto de jovens para oferecer? Não.
O que vocês oferecem para os jovens? Pregação da palavra de Deus. O que o professor de filosofia ensina para o teu jovem? Para o teu filho? Tem uma aula especial para o teu filho? Só se ele for mongolão. Senão ele fica junto com os outros. Por que nós vamos fazer um culto de jovens que ele não consegue entender? Né? Entende Nietzsche, mas não entende João. Não dá. Não são atividades que mantêm crianças na igreja. Nem adultos, mas principalmente crianças e jovens. É Cristo, por meio da palavra pregada, que desperta fé e perseverança. Segundo, os filhos do pacto, eles precisam nascer de novo, eles precisam ser regenerados. São santos, estão na aliança, mas precisam da fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então, eles precisam do dom da fé. Mas olha só, a gente não lê na Bíblia que a fé vem pelo pintar, que a fé vem pelo dançar. Não é isso que nós lemos. Nós lemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Ah, mas elas não entendem. Senhores, muitos de nós não entendeu ainda a ação de Deus. Ah, mas as crianças não entendem. Os adultos não regenerados também não podem entender. Só os regenerados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz o Senhor. Nós ouvimos e ouvimos e ouvimos, e até que o Espírito Santo nos regenerasse, nós não entendíamos nada. E sobre entender toda a profundidade da pregação, os senhores adultos não entendem. Eu que faço a pregação, às vezes não entendo tudo. Não consigo guardar tudo. Nós temos que entender quem é que converte. Nós temos que entender quem é que opera a fé. E temos que saber que é o Espírito Santo por meio da palavra. Como crerão se não ouviram? E como ouvirão sem pregação? O Catecismo Maior nos ensina que o Espírito de Deus torna a leitura e especificamente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para edificar na graça, mediante a fé e a salvação. E isso, senhores, funciona também com as crianças. Funciona também com os jovens e com os adolescentes. Nós não devemos subestimar a capacidade dos nossos filhos. Às vezes você vê a criança ali de 5 anos, sabe falar tudo lá daqueles animes japoneses, 50 milhões de histórias, ele sabe tudo, os nomes de tudo, mas ele não entende a Bíblia. Não, você que está subestimando a capacidade dele. O Espírito Santo está trabalhando em suas mentes e em seus corações, e nós não devemos, principalmente, subestimar o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. O que nós cremos? Como nós cremos? Nós não podemos subestimar o Espírito Santo como se ele não pudesse tornar proveitosa a palavra que ele mesmo inspirou. Como se a salvação não fosse um milagre operada por ele mesmo. Terceiro, o fim principal do homem é glorificar a Deus. E isso, senhores, vale também para as crianças. Tentar fazer com que crianças mais velhas se adaptem a algo novo ou que elas nunca experimentaram antes é muito difícil. Você tira elas de um ambiente confortável, colorido, com um filmezinho daqui a pouco, que elas ficam inquietas, aí passou um ano, joga ela num culto. Será que ela vai estranhar? É óbvio que ela vai estranhar. Ela não tem o costume. A argila, enquanto molhada, ela é maleável, mas ela perde o potencial de ser esculpida quando vai secando. Acontece o mesmo com as nossas crianças. O que diz Provérbios? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará. Mas aí nós deixamos para ensinar só uma determinada idade. Perdemos os melhores anos, muitas vezes, das crianças. Mais do que argila, crianças são esponjas secas e têm uma enorme capacidade de absorver as coisas. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Nem elas, nem nós captamos tudo de um sermão, mas elas guardam coisas marcantes, tanto do sermão quanto do culto.
Note o seguinte: estudiosos afirmam que para aprender um idioma, o melhor método é da imersão total. Ele é superior ao letramento. O que é o letramento? O letramento é leitura, soletração, vocabulário, aquela coisinha inicial, né? Vai aprender inglês, aí aprende primeiras palavrinhas, vai traduzir literalmente, e depois aprende a formar frases feitas, né? Frases que não se dizem no dia a dia, né? Que horas são? São agora 3 horas da tarde. Ninguém fala isso no dia a dia dessa forma. No princípio, esse método educativo, ele apresenta o melhor resultado. Assim como se você pegar uma criança que foi numa escolinha bíblica decente, ela vai estar tecnicamente à frente de uma que está sempre no culto, porque ela talvez seja capaz de recitar os 10 mandamentos, os 12 apóstolos, as 10 pragas, né? Ela sabe isso. Ela aprendeu esse vocabuláriozinho, mas ela não sabe o que é um culto. Ela não está inserida, mas para aprender o idioma da fé, elas precisam então imergir, participar do culto, ainda que não compreendam tudo. Saber o nome dos 12 apóstolos e não saber se portar num banco de igreja, né? Pegar uma criança mais velha e tentar ensinar o comportamento que se ensina desde pequenininho é muito difícil. Uma coisa que nós devemos notar, senhores, é que crianças aprendem, imitam e repetem os comportamentos que observam. Elas repetem o comportamento que observam. As crianças geralmente têm nos seus pais os seus grandes heróis. Depois, quando já é pré-adolescente e adolescente, que está na fase de negação dos pais, não adianta querer mostrar o exemplo. Ali já está numa fase de distanciamento. Distanciamento esse, às vezes, que pode ser evitado se, na fase do herói, você tem uma comunhão decente com ele. Na fase que ele olha, ele levantou, eu vou levantar. Sentou, baixou a cabeça, eu baixo a cabeça. Coisa mais linda que eu vejo, às vezes, a gente está em alguma casa, em algum lugar. O meu sobrinho, quando pequeno, estávamos ao redor da mesa, vamos orar. Ele tinha 2 anos, imitando o comportamento. Hoje tem 11, faz a mesma coisa. E hoje já sabe orar, óbvio. Alguém pode dizer assim, mas o meu filho não para quieto. Geralmente quem diz isso é a mãe ou o pai que não larga o celular na igreja. É a mãe ou o pai que toma mais água durante o culto do que o dia todo. É a mãe ou o pai que vai 3 vezes no banheiro por dia e as 3 vezes é no culto, né? É a mãe e o pai que está sempre conversando. É a mãe e o pai que está bocejando. É a mãe e o pai que está cochilando. É a mãe e o pai que está olhando impaciente o relógio. É a mãe e o pai que está jogado na cadeira da igreja como se fosse a poltrona de casa, sem nenhuma postura. É a mãe e o pai que está tomando fé de qualquer barulho, sabe? 4 fileiras atrás, a mulher abriu o zíper. Com todo cuidado ainda, porque tem alguns que parecem uma estreia, né? Está abrindo com todo cuidado. Alguém abriu alguma coisa. Aí é óbvio que o seu filho não para quieto. Eles vão aprender com você uma postura de seriedade se você tiver tal postura. Se você não tiver, eles não têm como aprender. Senão eles serão um reflexo do seu desleixo, da sua desatenção, da sua irreverência. Criança que incomoda é consequência direta de pai que não educa, senhores. A desculpa hoje é hiperatividade. Hoje tudo é hiperatividade. Todo mundo é hiperativo. Na minha geração, não. A gente tinha chinelo que era maleável, mexia bem, né? Tinha mão que tinha o formato anatômico da nádega. Tinha esses 2 dedos que se juntavam numa torção maravilhosa e às vezes até um cinto. Mas eu não tive nenhum amigo que tivesse hiperatividade. Nenhum. É estranho, né? Há de se falar que criança fará barulho. É óbvio que elas vão fazer barulho.
Nós temos que nos acostumar com isso. Haverá ruídos, haverá choro, né? Isso vai ter no culto, é normal que se tenha. Contudo, tem pais e adultos que incomodam mais pelos excessos pessoais do que as crianças, né? Claro que a criança às vezes começa a chorar. Aí tem aquela mãe que deixa. E deixa o choro correr. Eu frequentei uma igreja, deixa eu citar esse exemplo, que eu acho que a mãe estava tentando usar da psicologia de vencer pelo cansaço. Mas ela venceu a igreja inteira. A filha não. O culto tinha quase 2 horas de duração. A criança no colo dela chorava o culto inteiro. A minha vontade era fazer aquela criança chorar de verdade, aquela mãe chorar de verdade, e o pai chorar de verdade, e todo mundo que estivesse ao redor. Porque a criança, senhores, chorava 2 horas, sem uma lágrima. Era só a manha, né? Coisa que era só levar um diazinho para fora, daquele, pá, vou te dar um motivo para chorar agora. Pá, ligou o botãozinho, chora um pouquinho, volta para dentro da igreja, começou de novo, disse, quer que eu ligue o botão de novo? Não. Ai, não, mas no meu filho... Meu amigo, você tem que ser pautado pela palavra de Deus. Se você for pautado por psicologia barata, você não vai criar um filho de Deus. Tu vai criar alguém com hiperatividade. E a Bíblia nos manda corrigir. Em amor, mas corrigir. Pais, às vezes, tem momentos... Quando eu preguei isso aqui a primeira vez, eu posso usar aquele exemplo. Aí a criança começou a fazer barulho. Normal, né? Aí a criança fazia assim... Ficou quase a pregação toda ali, estava se ajeitando. E a mãe ou o pai, agora eu não lembro... Quieto. Eu quase disse, deixa a criança, sai você. Às vezes nós ficamos com a preocupação de incomodar os outros, e quem incomoda é a gente, não é nem a criança, é a gente. É a mesma coisa, nós temos que nos acostumar que vai ter barulho. Sabe aquele cara, tem uma criança 6 fileiras atrás, a criança fez o cara já olha feio, já constrange a família. Por que você não consegue prestar atenção no culto? Né? Será que a pregação é tão chata assim que te tira atenção? É diferente de uma criança 2 horas chorando sem lágrima, né? Então, a gente tem que entender essas coisas, senhores. E para finalizar, eu quero listar algumas aplicações sobre as crianças no culto público. Os filhos devem ser treinados em casa, no culto doméstico. O culto doméstico ensina para o culto público. E agora eu acabei de falar um palavrão para os senhores. Uma palavra feia, palavra que não se fala. Hoje a igreja abandonou o culto doméstico. Nós estamos estudando o breve catecismo. A gente estudou ele longos tempos na quarta-feira, agora na escola bíblica. O breve catecismo era para crianças na época do puritano. Os pastores iam visitar as casas e tomavam das crianças o breve catecismo. Os adultos, eles tomavam o catecismo maior. Os pastores iam visitar as casas e sentavam e diziam o seguinte: tudo bem, como é que está sendo a frequência dos cultos públicos? Dos cultos domésticos. Ai, sabe, pastor, a gente está meio sem tempo, a gente está 15 dias, ia para disciplina. Família que não fazia o culto doméstico, ficava em disciplina. Aí a gente olha hoje, os puritanos, meu Deus, que pessoas maravilhosas. Eles colocavam o cristianismo em prática? Ou você acha que vendo filme e seriado direto você vai crescer espiritualmente? Eu acho que não. No culto doméstico, e quem tem filho, é mais do que obrigatório fazer o culto doméstico. No culto doméstico, a criança começa a aprender a se portar, a participar das orações, a participar dos cânticos, aprende a ouvir a palavra, aprende a ouvir um devocional, uma exposiçãozinha pequena do pai. Aquilo não vira eu vou ouvir o cara falar na igreja. Instrua seus filhos a orar. Instrua eles a orar antes da refeição, antes de dormir, ao acordar. Pede para ele orar em voz alta com você.
Incentive ou leia a Bíblia para ele ou com ele. É em casa que se faz isso. Ah, não, tem a escolinha na igreja. É o mesmo tipo de pai que não ensina nada. Não, a escola ensina. Os filhos não são do Estado, são seus. Eles são membros da igreja, mas antes disso eles são seus também. Segundo, se prepare para o culto público. O culto dos puritanos, o dia do Senhor dos puritanos começava no sábado, no final da tarde. Descansa bem, vem descansado. Agora você tem criança pequena, você fica acordado com ela até 2, 3 da manhã, na casa de algum amigo. Aí você quer que ela se comporte no outro dia de manhã, você está de brincadeira. Não vai, nem você vai ficar sonolento o culto inteiro. Descansa de forma correta, cuida da alimentação. Culto não é cinema para você ficar comendo pipoca. Se você alimentar a sua criança em casa, tirando os que estão na fase de amamentação, não precisa ficar comendo durante o culto. Agora, também não empanturre seu filho em casa, né? Vai dar uma feijoada, vem a criança, fica ruim. Equilíbrio. Cante, leia o que é exposto no culto. Pega uma musiquinha que é cantado constantemente, começa a cantar em casa com os filhos. Releia o que foi pregado, os textos que foram pregados. Terceiro, use a sala do berçário. E eu tenho um projeto aqui, se Deus quiser, nós vamos ter uma sala no molde que eu vi. Nós não temos ainda como eu quero. É quase que um aquário fechado de vidro, né? Todo de vidro. Aqueles aquários de bateria. Com isolamento acústico para fora. Então, se a criança lá quer destruir pode ficar rouca de gritar, não incomoda fora. E tem um sistema de som para dentro. No final da igreja, no fundo da igreja. Então, eu estou vendo a criança, eu estou vendo os pais da criança, os pais da criança estão vendo, estão ouvindo, mas estão ali, né? Um dia a gente vai ter dinheiro para ter isso, em breve. Mas, use a sala do berçário, mas use essa sala somente em necessidade. Às vezes, senhores, as crianças choram, às vezes estão com cólica, às vezes tem um dente nascendo. Né? Não é sempre que o beliscão resolve. Às vezes é sério o negócio, então leva ela lá para se acalmar. Nós temos para usar. Quando for mãe ou malcriação, usa essa sala para disciplina. Não disciplina teus filhos na frente dos outros. Não disciplina dentro da igreja para fazer escândalo. Leva lá direitinho. Eu lembro de um pastor que foi me visitar e o seu filho fez um negócio errado lá em casa, pequenininho, 3 anos. Fez um negocinho errado. Ele só olhou assim e disse: olha, vem aqui com o papai. Ele pediu licença para usar o banheiro. Vem aqui com o papai. Estendeu a mão, a criança já estendeu a mão e veio chorando. Já sabia que ia acontecer alguma coisa. Levou para o banheiro, fechou a porta, 1 minutinho, voltou, saiu, pronto. Né? Eu não ouvi nada do que foi falado. Depois de disciplinar, traga ela de volta. Criança é mais inteligente do que a gente imagina e ela pode usar um gatilho. Eu choro, ele leva para lá, eu fico lá no chão com meu pai ou com a minha mãe brincando. No outro culto, o que ela vai fazer? Chorar para ir para lá e ficar brincando. Então leva para lá, dá um tempo, se precisar disciplinar, discipline. Se for alguma coisa de dor, medique, se for banheiro, e traga de volta. Mostra quem é que manda. Mostra o porquê que vocês vieram para cá. Mostra que ela não é o Deus da família. 4º lugar, seja o exemplo. Obedeça e faça obedecer os comandos. Ficar em pé, sentar, orar. Às vezes a criança está jogada na cadeira, assim, os pais falam assim: eu não quero incomodar. Aí não adianta. Às vezes os próprios pais não fazem também os comandos. Ele vai seguir qual exemplo? Você acha que ele vai seguir o exemplo da cadeira da frente ou do pai? Né? Mantenha a postura, seja respeitoso a Deus e aos irmãos. Você pode sentar direitinho. Aprenda e ensine algo que eu chamo de arte ninja. Deixa eu só explicar o que é arte ninja. Eu morei muito tempo com a minha avó, muito tempo com a mãe, com a minha avó, e durante bastante tempo só com a minha avó. Minha avó jantava às 5:30 da tarde, tomava um cafezinho às 8, 8:30 nós estávamos na cama. E uma criança essa hora na cama é difícil. E a casa era de assoalho e ainda uma casa que tinha pegado enchente.
Então você olhava para a tábua de madeira, ela rangia. Lá eu desenvolvia a arte ninja. Eu saía do quarto, ia até o banheiro, ia até a cozinha, e ninguém ouvia. Deitava na cama, levantava da cama, ninguém ouvia. E eu mantive isso até hoje. Sabe? Fecha uma porta direitinho, fecha a porta do armário direitinho. Tem gente que é tudo uma estreia. Até hoje, quando alguém bate uma porta, eu saio do sério, cara. Eu fico louco, né? Porque eu acho que vai vir a minha avó com chinelo na mão e vai bater em todo mundo. Mas assim, eu fico doente com aquilo, né? Então, arte ninja, manuseia a Bíblia com cuidado. O cara tá ali, leu a Bíblia, acabou de ler, joga a Bíblia na cadeira, né? Tá com bolsa, abre a bolsa, fecha a bolsa, abre a bolsa, fecha a bolsa, joga a bolsa, traz a bolsa, arrasta a cadeira para cá, arrasta a cadeira para lá, bota a cadeira para... Aí, meu filho não para quieto. Mas, claro, criatura, não fica batendo o pé. Você está ali batendo o pé, né? Distraindo, olhando lá para fora, os passarinhos, dormindo. O que foi? O que deu? O que aconteceu? A maçã do copo plástico, às vezes não é a criança. Teve um caso, porque o pai pega e dá o copinho para a criança fica no copinho plástico. Aí um dia eu ouvi isso. Eu era diácono de uma igreja, e aquilo foi me remoendo, e estava alto, estava chato. E foi crescendo aquele barulho. E eu olhei, esperando a criança para dizer para o pai, tira. Não, aí era o pai. Né? Aí eu não podia capotar no soco com ele, que era a minha vontade. Eu tive que engolir. Dá o exemplo, senhores. Você chegou atrasado no culto, procura um lugar, senta direitinho. Né? A cadeira está aqui, senta aqui. Não, às vezes eu quero sentar lá e levo a cadeira para lá. E a cadeira pesa 500 quilos, vai arrastando. Você já agita o seu filho. Depois que você dá a corda, vai até o final da corda. Todo mundo que é pai sabe. Enquanto não acabar a corda, não para. Não fique comendo ou se distraindo com objetos, principalmente o celular. Eu não vou proibir... Deveria, mas eu não vou proibir de usar a Bíblia no celular, até mesmo porque tem pessoas que têm problema de visão, e aí uso lá, bota a fonte enorme e consegue ler. Mas se você não tem problema de visão, traga a Bíblia. Se você não consegue trazer a Bíblia para a igreja, tem um problema. O celular te convida a mexer em outras coisas. A criança ficou agitada, joga o celular para a criança, fica quieto aí. Né? Não fique saindo, não fique disperso. Isso transmite a ideia de que o culto é casual. O culto não é casual. Participe de toda a liturgia. Abra a Bíblia para eles. Ore, cante. Explique brevemente o que está acontecendo. Você perguntar, isso é por causa disso. Em casa o papai fala o resto. Dá um adendo, não, estão fazendo por causa disso, depois eu explico. Após o culto, explica, faça perguntas. Você entendeu o que aconteceu? Você entendeu o que foi falado? Né? Explica as dúvidas com detalhe. Se não souber explicar, pede ajuda. Ensine-as a ouvir o que está sendo dito, a repetir o amém. Tendo idade para escrever, incentive a tomar notas, anotar. Eu vi esses dias... Agora vai fazer 10 anos, mas eu vi quando eu tinha 8 anos, a filha de um pastor amigo meu no norte. Ela fazia esboços da pregação assim, Tinha 8 anos, sentava e ia anotando, anotava os versos, anotava o que o pastor falou, anotava a dúvida, fazia um desenhozinho ainda no canto. Aí você ia ler, meu Deus, eu queria 20 adultos assim aqui na igreja. 8 anos. As menores podem anotar às vezes uma palavra só, mas vão captar aquela palavra. Encarregue-as de levar as ofertas. É uma forma de você fazer ela, vai lá, leva as ofertas, ensina elas a ofertar também. Após o último amém, sexto lugar, após o último amém, é que o sermão inicia de fato. Converse no caminho de casa com elas sobre o sermão. Discuta o que ouviram, o que entenderam e o que não entenderam. Ser pai não é brincadeira, meu amigo. Você tem responsabilidade e você vai dar conta diante de Deus do que você tem feito com seu filho. Não é para mim que você vai dar conta. Mas isso é muito pesado. Que Deus te abençoe. Converse como aplicar aquilo que ouviram. Desafiem-se um ao outro a cumprir as aplicações práticas. Vamos fazer isso, filhão, vamos fazer aquilo. Eu te corrijo, tu me corrige.
Desafie elas ao arrependimento. Mostrem que a gente se arrepende. Ah, filhão, hoje a gente aprendeu tal coisa, né? Eu errei. Quero pedir perdão. Incentivem a deixar os erros. Incentivem a gratidão pela oportunidade de poder arrumar os erros, pedir perdão e pela graça de Deus. Senhores, nós não podemos ser confessionais e desobedientes. Deus nos ordena o culto público. Tirar as crianças do culto é remover parte da igreja do culto. Isso leva as crianças a desobedecer por culpa dos adultos. Um culto com crianças, ele tende a ser barulhento. Deve ser um culto simples, como é a nossa liturgia, para que a criança não fique agitada. Portanto, é válido o sacrifício para ter as crianças no culto. É válido nós sermos pacientes a ruído, a choro moderado. É válido nós termos paciência de o volume da pregação ser mais alta e eu ter que gastar mais a garganta para falar mais alto. É válido e o sacrifício de pregar cada vez mais simples. Eu tenho que pregar de forma mais simples possível para que as crianças possam captar alguma coisa. É um desafio. Eu quero encerrar com essa frase. Nós devemos nos alegrar com Deus por ter a sua igreja unida no culto. O pastor Paulo Brasil, pastor da Presbiteriana, ele falou uma frase que me marcou muito e eu quero encerrar com essa frase. Ele disse o seguinte: o choro dos seus filhos me lembra que os filhos da aliança estão no colo dos seus pais, adorando a Deus com eles. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos ficar em pé. O culto é o berçário do Espírito Santo, senhores. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de nós revermos essas doutrinas, de entendermos o que é o culto, que o culto é pactual, que o culto é um diálogo contigo, onde tu nos diz que tu és o nosso Deus e nós respondemos que somos o teu povo. Obrigado por termos a oportunidade de vermos algumas coisas com relação das crianças no culto. Perdoa, Senhor, as nossas falhas algumas por ignorância, outras por conveniência. Mas eu peço que o teu Santo Espírito nos fortaleça para que nós possamos aplicar verdadeiramente e possamos cuidar das nossas crianças em casa e no culto e possamos criar um ambiente bíblico, saudável, litúrgico, de glorificação ao teu santo nome, para que essas crianças, Senhor, possam se desenvolver como herdeiras da aliança, até o momento que aprover a ti chamá-las e aprover a ti dar a fé para que elas se convertam. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, e pedimos que tu nos ajude, porque sozinho nós não conseguimos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.